Hoje eu vou te mostrar como a vida moderna esgota a sua mente. Como esse mundo moderno de hoje em dia pode estar destruindo a sua saúde mental, sua saúde emocional, e por causa de tudo isso, você talvez esteja vivendo um cansaço mental constante. Algo que muita gente por aí vive e não sabe direito por quê. Eu quero te explicar por quê. Para isso eu vou me basear na ciência mais atual, mas numa linguagem simples, que todo mundo consegue entender. E sobretudo ao final do vídeo eu quero te oferecer ferramentas práticas baseadas em ciência para você conseguir vencer esse cansaço mental. Talvez algumas coisas que eu diga aqui você não goste de ouvir, mas eu te garanto que são coisas que você precisa ouvir para que a tua vida se torne cada vez melhor e não cada vez pior, como tem sido a vida de muita gente por aí. Um vídeo para falar sobre como o seu celular pode estar encolhendo o seu cérebro. Se você se interessa pelo tema, falaremos sobre isso. Será um dos próximos vídeos aqui do canal, porque é um tema muito importante. E para começar a falar sobre isso, a primeira coisa que você precisa compreender é o que muita gente parece que não percebe, que é o fato de que o cérebro humano é uma máquina. O cérebro é uma máquina biológica. Sim, é uma máquina terrivelmente fantástica. É uma máquina assustadoramente complexa. Até onde nós sabemos do ponto de vista científico, é o objeto, o pedaço de matéria mais complexo que nós conhecemos. De modo que, hoje em dia, nós não temos pleno conhecimento sobre como o cérebro funciona. Nós não temos uma resposta, por exemplo, para qual é a verdadeira natureza daquilo que chamamos de consciência e autoconsciência. Temos algumas hipóteses interessantes, é um campo super interessante de se estudar. O cérebro ainda é um mistério, apesar de que nos últimos 30 anos nós tivemos enormes avanços no entendimento de como o cérebro funciona. Mas quando nós pensamos sobre o cérebro e olhamos para o ser humano, é muito comum que você olhe para o cérebro e veja a maravilha daquilo que ele é capaz de produzir. Tanto do ponto de vista daquilo que o ser humano constrói, de tecnologias que fazem com que a gente avance, como também aquilo que o cérebro apresenta de mais belo, a capacidade que o ser humano tem de empatia, de amor, o que leva muita gente a enxergar o cérebro como uma espécie de terreno ilimitado de possibilidades, que de certa forma ele é, quando falamos, por exemplo, da criatividade humana, da engenhosidade humana. Mas o cérebro é uma máquina fantástica, complexa, mas é uma máquina. E toda máquina tem os seus limites. Eu estou falando do cérebro, que é aquilo que eu estudo como neurocientista, mas o corpo humano é uma máquina biológica, incrivelmente fantástica. Mas toda máquina tem seus limites. E para você entender os limites do cérebro e os limites do corpo, você precisa compreender o que acontece quando esses limites eles são cruzados e eles continuam sendo cruzados e demandados em excesso. E aí você vai ter diversos sintomas que as pessoas vivem por aí. O tema desse vídeo, esse cansaço mental que as pessoas sentem constantemente, é um exemplo disso. A falta de foco epidêmica nos dias de hoje é outro exemplo. Essa fadiga constante, que você parece que não tem energia e disposição para fazer as coisas, é mais um exemplo. A memória prejudicada, esse esquecimento tão comum das pessoas por aí, é mais um exemplo disso. Esses prejuízos que nós temos emocionais, as tuas emoções que às vezes são reativas demais porque você explode, ou às vezes as suas emoções oscilam demais numa montanha-russa que te leva do céu ao inferno das emoções, é mais um exemplo disso. E eu poderia continuar falando aqui. Eu tenho certeza que conforme eu falo essas coisas, você que está me assistindo aí, você pensa, poxa, eu estou sentindo isso. E no mínimo, talvez você esteja sentindo uma coisa que eu tenho sentido. Conversei com meus alunos outro dia e perguntei, vocês sentem isso? E praticamente todos disseram que sim. Parece que as coisas estão estranhas. Você não sabe direito o que é. É como quando você está andando pela rua e você sente o cheiro de um bolo, por exemplo, ou de um perfume de uma pessoa e você fala, nossa, eu conheço esse cheiro de algum lugar, mas eu não sei dizer de onde. É como isso, é como esse faro que lá no fundo da sua mente, talvez de uma forma meio inconsciente, te diz alguma coisa está estranha, só que você não sabe direito descrevê-la. E talvez você entenda um pouco melhor isso aqui no vídeo de hoje. E eu, como profissional e como ser humano, sobretudo, eu acredito que o cérebro das pessoas, o meu, o seu, de todas as pessoas, ele está sob ataque nos dias de hoje. O mundo moderno esgota a nossa mente porque o mundo moderno
pressiona e demanda do nosso cérebro algo que ele simplesmente não está equipado para conseguir lidar. E isso gera todos esses sintomas que eu acabei de falar e muitos outros que falarei ao longo deste vídeo aqui. Mas é muito importante você entender de onde vem essa pressão sobre o nosso cérebro, de onde vem isso que está nos esgotando mentalmente. E é isso que eu quero te explicar. Eu quero te explicar cada um dos lugares de onde está vindo uma pressão sobre você que está fazendo com que você talvez esteja já adoecido ou adoecendo emocionalmente, psicologicamente, como tem sido cada vez mais comum por aí. Mas o princípio de todos esses problemas é o estresse. Só que quando eu falo de estresse, normalmente as pessoas entendem o estresse de uma forma muito restrita e errada. Errada não porque esse entendimento é errado, mas porque o estresse é mais do que isso. Você pensa no estresse e você pensa em uma coisa que te deixa com raiva. Você pensa em uma coisa que te deixa ansioso, por exemplo. Só que o estresse é mais do que isso. Então vamos entender aqui a ciência do estresse. E para isso nós precisamos entender o que é o estresse, de um ponto de vista biológico. O que significa estresse? Vamos lá, para uma definição bem técnica aqui com você. Estresse é uma resposta do seu corpo a um desafio, a uma demanda que perturba a sua homeostase. Essa definição é bem técnica, vou repetir para que fique aí super claro para você. Estresse é uma resposta do seu corpo a um desafio ou uma demanda que perturba a sua homeostase. O que é a homeostase? Homeostase, gente, é um nome que se dá ao equilíbrio biológico de um sistema, de um corpo, né? O seu corpo, ele possui vários sistemas que trabalham para ficar em equilíbrio. E é esse equilíbrio que te mantém vivo, no fim das contas. Um belo exemplo disso é a temperatura do seu corpo. Para você manter homeostase, a temperatura do seu corpo ela tem que ficar ali por volta dos 36 graus aproximadamente, tá? Se a tua temperatura cai abaixo disso ou se ela vai acima disso, isso perturba a tua homeostase, isso estressa seu corpo. O que seu corpo vai fazer? Trabalhar para recuperar. Então, por exemplo, quando você começa a subir a temperatura do corpo, pega um dia muito quente. Estamos aqui no Brasil, país tropical, um verãozão, novembro, dezembro. Lá no Nordeste do Brasil, que eu amo o Nordeste, mas vai ser quente, né? E aí você tá lá debaixo de sol, meio-dia. Cara, teu corpo começa a aquecer, ele começa a subir a temperatura para além da homeostase. E aí o que teu corpo faz? Isso está estressando o teu corpo começa a agir para recuperar esse equilíbrio biológico. E aí você começa, por exemplo, a transpirar. E a transpiração é um recurso do seu corpo para tentar reduzir a temperatura para manter a homeostase. Então é importante você entender esse conceito de estresse, porque é um conceito mais abrangente do que tipicamente as pessoas entendem por aí. Estresse é todo desafio, toda demanda que vai perturbar a tua homeostase de alguma forma. E isso significa que o estresse não necessariamente é uma coisa ruim. Existe um estresse que a gente poderia dizer que é um estresse do bem. E é isso que eu quero explicar agora para você. E o melhor exemplo de estresse do bem é quando você pratica atividade física. Vamos pensar na musculação, por exemplo. Musculação é incrível para a sua saúde. Musculação é incrível para a saúde do seu cérebro. Musculação é incrível para a longevidade, para você viver mais e para você viver melhor, para você viver lúcido com teu cérebro jovem até os teus últimos dias. Aliás, se você deseja que eu faça vídeos aqui sobre isso, sobre a importância da musculação ou sobre longevidade de maneira geral, como é que você faz para fazer com que o teu cérebro esteja jovem e afiado até os teus últimos anos de vida, deixa um comentário aí, é um tema que tem me interessado cada vez mais e você certamente vai ver aqui no canal. Mas, estou falando da musculação, mas na verdade é aquilo que a gente chama de exercícios resistidos, né? São exercícios que desenvolvem a sua musculatura, o mais conhecido é a musculação, mas você tem, por exemplo, Pilates, que é um excelente exercício resistido, você tem alguns mais avançados, como calistenia, por exemplo, enfim, existem outras possibilidades. Mas vamos supor a musculação aqui, que é a mais comum e conhecida de todos. Você vai à academia e aí o seu treinador, um educador físico competente, é muito importante você ter um, ele vai olhar para você, fazer uma avaliação física, perguntar teus objetivos e aí ele vai passar para você um esquema de treinamento.